Olá, hoje eu trago para você uma reflexão sobre a evolução histórica do movimento sindical no Brasil e em Uberaba. Para falar sobre isso, meu convidado é o professor de História e ex-sindicalista, o professor Sérgio Gomes. Seja muito bem-vindo, viu, Sérgio? É um prazer. Eu quero reiterar que eu estou aqui falando como professor, não tenho envolvimento com nenhuma instituição, nem política, nem sindical. Então, o Sérgio foi bancário do Bradesco e foi presidente do Sindicato dos Bancários de 2004 a 2008, é isso, Sim, Sérgio? 2004 a 2008 e uma militância anterior nas diretorias. Eu fiquei mais de 20 anos nos sindicatos bancários. Dentro dessa perspectiva histórica, que é a atuação dele, nós vamos ver por que o movimento sindical, por que o sindicalismo no Brasil viveu seu apogeu com grandes lideranças e hoje entrou em declínio. Como é que você responde isso, Sérgio? Por quê, historicamente? Olha, a gente percebe que o movimento sindical no Brasil ele tem um ápice nos anos 80, com a criação do PT e da CUT, e não era só um projeto sindical, era um projeto de poder. E esse esfacelamento veio com a crise, que nós hoje temos 12 milhões e 700 mil desempregados, e nós estamos aí sobre um forte ataque aos direitos dos trabalhadores num governo conservador, num governo de direito, e que, na minha opinião, não tem legitimidade para fazer as reformas que ele está propondo, que já fez a reforma trabalhista e está em curso, com muita ênfase, a reforma da Previdência. Nós podemos atestar que esses direitos são luta dos trabalhadores, são conquistas ao longo do tempo, não são outorgados por nenhum partido político, nem por nenhum governante de plantão. Eu acho que esse momento que nós vivemos é um movimento do trabalhador tomar consciência do papel dele dentro da sociedade e do que ele pode fazer para não deixar essas medidas avançarem. Eu vejo isso com muita preocupação, né? Eu vi na televisão ontem, antes de vir pensando nesse aspecto dessa entrevista, uma propaganda de um banco mostrando uma carteirinha vermelha. Eu falei, essa é a sua nova carteira de trabalho. Para quem, cara pálida? Né? Para você que trabalha no posto de gasolina? Para você que é pedreiro? Eu acho que não. Vamos voltar então um pouco aqui no tempo, Sérgio. Vamos falar quando começou o movimento sindical no Brasil. Foi mesmo em 1934, com a manifestação dos comunistas? O movimento sindical no Brasil ele vem se aperfeiçoando ao longo do tempo. Após a quebra da escravidão em 1888, o Brasil recebeu uma gama de imigrantes muito grandes, italianos, e nós tivemos aí uma concepção política anarquista e comunista. E a República Velha, de 1889 a 1930, ela percebia esse avanço do movimento sindical. E Getúlio, espertamente, trouxe esse comando do movimento sindical para si, como uma proposta política. Então, em 1934, a gente tem a Constituição que outorga, que dá direitos aos trabalhadores, e em 1943 a gente tem a formatação, a formulação da famosa CLT. Então, esse processo ele vai ser rompido no regime militar de 64, sofrerá grandes alterações na Constituição de 88, e hoje a gente vê uma tentativa de não exterminar o movimento sindical, mas diminuir a sua importância. Fala-se muito assim, nós vamos privilegiar um negociado sobre o legislado. Quantos sindicatos no Brasil têm o poder de negociação com o patrão diretamente? Somente os grandes sindicatos têm esse poder de negociação. Os pequenos sindicatos não têm esse poder de negociação. Porque eles estão mais distantes do empregador? Não, porque o pequeno sindicato ele não tem como fazer com que o trabalhador participe efetivamente do movimento. Numa conjuntura adversa, você não vai ver o trabalhador no sindicato, não vai ver. E eu acho que essa ruptura que nós estamos tendo agora, o trabalhador tem uma consciência que ele tem que participar, ele tem que estar presente. As grandes lutas, nós podemos aqui estabelecer, Sérgio, que grandes conquistas, aliás, vieram das lutas sindicais. Sim. Por exemplo, a jornada de 8 horas, regulamentação do trabalho feminino, trabalho infantil, tem toda uma essa série, gama né? de
de avanços trabalhistas, ela está hoje comprometida, né, com essa nova proposta de reforma trabalhista. Porque essas normas que você estabeleceu, que vêm da luta, elas são garantidas dentro da CLT, então elas são normatizadas, né? E como houve alguns avanços a partir da Constituição de 88, as grandes categorias profissionais do Brasil, os bancários, os químicos, os petroleiros, alguns sindicatos regionais, por exemplo, os professores, teve avanço, não houve retrocesso, né? Então nós estamos aqui na iminência de um governo que não teve essa plataforma política, que não levou isso para as ruas, fazer com que haja um retrocesso nessas questões trabalhistas. Mas veja bem, a nossa realidade hoje, né, que já foi dito aqui para você, cerca de 13 milhões de desempregados. Isso não faz ter uma outra perspectiva, não faz assim refletir uma importância do sindicato também, não? Por que os empregados também, os trabalhadores que estão desempregados, eles não pensam reestruturar? É o contexto atual, político, social, econômico? Eu acho que é uma grande possibilidade da gente ver uma nova mudança nisso, né? Eu acho que os trabalhadores, principalmente os trabalhadores da cidade, né, que estão aqui na cidade, que negociam diretamente com o patrão, eu acho necessário eles mobilizarem. Ou eles se mobilizam, ou eles se exterminam enquanto categoria e enquanto sindicato. Porque o patrão não vai pensar em duas vezes em exterminar direito. E a conjuntura dos 13 milhões de desempregados que nós temos hoje é uma conjuntura favorável para que os grandes segmentos que comandam o Brasil façam essa mudança. E essa mudança é uma mudança perniciosa, é uma mudança covarde, e uma mudança que vai enfraquecer de maneira muito, muito grande os trabalhadores. Existe aí uma concepção do trabalho neoliberal, de você trabalhar por você mesmo. Sim. Né? Então, aí, que ganha corpo isso. Essa mudança neoliberal, como eu falei anteriormente, para quem? Né? Como que o trabalhador vai se organizar nesse esquema? Quando chegou, primeiro o discurso do Fernando Henrique Cardoso, enquanto presidente da República, falou, chegou o fim da era Vargas. Não, não chegou. Você pertence a partido político? Não. Você é marxista? Não. Como que você entende o 1º de maio sendo consagrado ao Dia do Trabalhador e inclusive é feriado no Brasil? Não, ele é praticamente... Como foi criado essa data? Ele foi criado no governo Vargas, é praticamente um sindicato, um feriado universal, né? E eu acho que o Dia do Trabalhador é todo dia, né? Mas a hegemonia, as grandes manifestações públicas do 1º de maio, ela foi mais abrangente politicamente pelo Getúlio. O Getúlio assumiu essa condição de líder popular, populista, e usou essa estrutura trabalhista que ele fez a partir de 1934, tendo uma pressão política grande para ser feita, então ele usou isso. E o 1º de maio é muito importante, o trabalhador tem que comemorar todos os dias. O 1º de maio dele talvez seja uma festa, mas o mais importante para o trabalhador é participar das assembleias do sindicato, é participar das suas prestações de conta, é galgar e formatar novas lideranças, né? As nossas lideranças estão aí há 20, 30 anos do poder, então a gente precisa de gente nova. Nós precisamos renovar esse movimento sindical. Não é só na nossa cidade, é no torno do Brasil inteiro. Dentro dessa visão assim bem abrangente, mas eu quero agora chamar um pouquinho para Uberaba em relação ao sindicato bancário. Período que você foi presidente, com os seus diretores, existiu uma efervescência muito grande, né? Eram muitos enfrentamentos. Quais eram esses principais enfrentamentos, Sérgio? Olha, a gente teve um período grande que a Caixa Econômica Federal não participava de greve, né? E Por quê? Como é que vocês diagnosticaram? Porque, não sei, eu acho que uma certa... Tinha repressão no governo Fernando Henrique, um tal de RH 008, que dava autonomia para mandar embora. Então, o funcionalismo da Caixa, a partir do governo Lula, assumiu uma postura de vanguarda do movimento bancário. A partir daí, você vê que todos os anos, a partir de 2000, 2002, todos os anos tem greve. Independentemente que não seja nos bancos particulares, mas na Caixa e no Banco do Brasil tem. Isso mobiliza a cidade, né?
mobiliza os outros bancos, interfere totalmente na questão do comércio, da indústria, da prestação de serviço. E houve, retroagindo, houve aí a perspectiva de um movimento muito forte, e é forte até hoje. Então, a Caixa Econômica hoje é a vanguarda do movimento bancário, né? E surgiu do governo Lula para cá. Houve grandes avanços, houve as federações e as confederações ligadas à CUT sentaram à mesa de negociação com os patrões, houve aumento na questão do vale-refeição, na participação dos lucros e resultados, houve avanços significativos, né? Mas um avanço significativo em torno de quê? De um grande sindicato a nível nacional, aonde o trabalhador pode negociar e debater com o patrão. Eu volto a reiterar, essa reforma trabalhista atinge mais diretamente aos funcionários mais aqui do nosso cotidiano, que negocia cara a cara com o patrão aqui dentro da cidade. Eu acompanhei bastante, assim, da época da sua militância enquanto presidente do sindicato, e até hoje você é reconhecido como uma pessoa que tinha muito compromisso e que era de resistência mesmo dentro do movimento. Como é que você faz essa análise aí? Você tem saudade disso? Acho que as etapas da vida da gente são etapas, né? E essa foi uma etapa que eu procurei fazer da melhor maneira possível, com problemas, com erros, com acertos, como qualquer administrador, como qualquer instituição pública de direito privado, né? O sindicato é uma instituição pública de direito privado, mas eu acho que é uma etapa cumprida, uma etapa que passou, né? E foi saboroso, né? Mas sim, foi desgastante também. Foi desgastante, foi luta, foi comprometimento, foi inimizades, né? Porque quando você toma postura de um enfrentamento, você vai levar consigo outros contrários. Isso é inevitável. Isso é a política, né? E o movimento sindical é norteado por isso. Eu propus fazer o sindicato combativo. E não só propus, como a categoria aceitou essa proposta e fez esse movimento combativo. Não é fácil fazer o sindicato combativo numa estrutura retrógrada, cultural que existe em Uberaba. Nós temos ainda sindicatos fortes, combativos aqui em Uberaba? Eu acho que todos são comprometidos, mas eu acho que a força do movimento sindical vem do trabalhador. A partir do momento que ele participa efetivamente, aí nós temos um movimento forte. Mas ele não precisa também de motivação, porque as pessoas, de modo geral, precisam de liderança e acreditar e confiar nessa liderança. Sim, a liderança é fundamental, a liderança você não ensina. Agora, a participação dos trabalhadores vai forjar lideranças, vão aparecer novas lideranças. E isso é fundamental, né? Nós tivemos movimentos aqui em Uberaba muito importantes, onde apareceram algumas lideranças fortes e que a gente conseguiu dar um caminhar bom nas lideranças aqui em Uberaba. Por exemplo, a gente fala politicamente, Uberaba nunca teve vereador do PT, teve dois, teve o Lauro, teve a Marilda, teve o José Severino, né? Então isso Lucimar, tudo, o Lucimar de Oliveira, todo esse movimento fortaleceu o movimento sindical e o movimento político de esquerda, que hoje está à margem do poder aqui em Uberaba, na composição política do governo atual, e na Câmara Municipal a gente não tem um representante do movimento sindical, nenhum. Eu acho que existem várias representações legítimas, mas dos trabalhadores não tem. Essa representatividade que você citou aqui no Poder Legislativo de Uberaba, ela realmente de uma grande contribuição aí sindical e pelo próprio movimento, né? Pelos próprios movimentos de esquerda, os movimentos sociais, mas também é visível, em contraponto, Sérgio, um esvaziamento muito grande dessas lideranças sindicais a partir da entrada do governo PT no governo federal. A partir daí, muitas dessas lideranças foram pinçadas enquanto líderes sindicais para ocupar cargos públicos, tanto na União quanto no Estado. O que significa isso para você? Isso diminuiu os sindicatos, fortaleceu o governo ou é nada disso? Olha, isso enfraqueceu o movimento sindical sobremaneira, né? Que você pega lideranças formadas dentro do movimento sindical e chama eles para uma estrutura de poder. E essa estrutura de poder é outro caminho, é outra visão política, é outro comprometimento.
com até falhas, né? Até com pessoas que foram presas, pessoas que não fizeram realmente cumprir o seu papel como agente público. Isso é muito ruim para o movimento sindical, foi muito ruim, é uma fase de transição, onde as grandes lideranças foram para o governo, hoje estão se afastando do governo, porque o governo hoje não é do PT, mas mesmo assim essas lideranças estão aí no governo de Minas, né, que é o governo do PT, e eu acho que isso foi muito ruim. Eu acho que a pessoa não pode usar o sindicato como uma massa de manobra e nem usar a estrutura do sindicato para questão política. Se você quer cargo político, vai buscar voto e não usar as estruturas que o sindicato tem. E isso aconteceu muito. Aconteceu aqui em Uberaba. Popularmente é chamado de pelego? Não, eu acho que isso é pior do que perigo, isso é oportunismo. Né? É oportunismo de você, em nome de uma categoria, em nome de uma situação, arrumar um cargo público, ganhar mais dinheiro e se consolidar aí financeiramente. Isso é oportunismo e até um oportunismo perigoso, na minha opinião. Deixa eu puxar então um pouco da sua fala, que você falou até alguns estão presos. Nós vemos aí que temos algumas pessoas sendo processadas, ou então que já estão presos mesmo, que foram de movimentos sindicais, né? Sim, sim. E você lembra aqui de alguns nomes para... E tem o Vacari, tem o cara da Garef do Banco do Brasil e outros tantos estão sendo processados. O Paulo Bernardo, que foi ministro, é bancário. Então a gente vê, vamos fazer um contraponto, que essas pessoas também eram muito bem preparadas. E um movimento sindical que as preparou. Preparadas ideologicamente? Ideologicamente e para trabalhar também. Só que o poder mudou a situação. Né? O poder, visceralmente, mudou essas pessoas de lado. Agora, o que está acontecendo, eles vão ser responsabilizados, certamente. Mas quem será que tem só esses 3 ou 4? Eu acredito que não, tem mais gente. Mas o movimento sindical sobreviveu a isso e continua prestando vanguarda, está na vanguarda, tentando consolidar a luta dos trabalhadores. Ainda dentro Mas desse existe, tema? eu acho que isso aí é uma perspectiva de mudança. Eu acho que essa que é a Não nova... é que está sendo sepultado? Não, de maneira alguma. Eu acho que esse movimento que separou essas pessoas, que fizeram, sei lá em nome de quem, mas eu acho que agora existe a perspectiva da mudança. Essa mudança vai acontecer amanhã? Não. Essa mudança é uma mudança paulatina que vai ser forjada ao longo do tempo. Ou seja, ainda dentro deste tema aí, olha, eu tenho dados aqui do Ministério do Trabalho, que foi publicado em 2016, mostram que 8.500 dirigentes estão há mais de 10 anos, dirigentes sindicais, sindicatos, estão há mais de 10 anos à frente de organizações públicas, estatais e correlatas. E dos próprios sindicatos. Né? E dos próprios sindicatos, que às vezes permanecem, né? Aí que eu reitero mais uma vez, né? Muitas vezes o trabalhador fala assim, não, o sindicato prestou conta, mas eu não fui lá saber qual foi a prestação de conta que foi exposta. Isso é o sindicalizado, que não foi lá. Ele não foi lá, então se ele não foi, ele deu direito a passar aquilo. Tem eleição, não vou votar, não vou participar, não vou formatar uma chapa. Isso dá margem para oportunismo, né? Existe aí um continuismo em relação a isso por causa da omissão dos trabalhadores em si. Eu acho que é necessário uma renovação, né? E algumas vezes essa renovação é muito presente, porque o dirigente sindical que acomoda, ele não vai perder o emprego dele, né? Ele vai aposentar ali, vai cumprir o papel dele ali. Mas se a categoria achar que ele deve ficar, que ele fique. Agora, se a categoria achar que ele não deve ficar, ele não deve ficar. Ele é, acima de tudo, empregado da categoria, ele não é empregado mais do patrão. Mas veja bem, ele fica ali, quase que eterniza no poder, mas ele deve ter um amparo também. Além da categoria, tem uma questão estatutária? Ele tem questão estatutária, que é um amparo legal, né? Um amparo legal da CLT, da Constituição. Mas o que eu falo para você, ele está a serviço da categoria. A partir do momento que ele perde uma eleição, ele perde a estabilidade.
né, que é o grande medo de alguns, né? E eu reconheço que quando você põe né? Eu reconheço que quando você põe a cara, você tem que ter estabilidade. Como que você, numa cidade como Uberaba, que todo mundo vai te ver na rua, vai te ver trabalhando no movimento sindical, você tem que ter estabilidade. Agora, a estabilidade, ela é temporária e ela está a serviço da categoria. A partir do momento que a categoria não quer essa pessoa, ela que tire. Porque senão ele vai se elegendo, não é culpa do cara. O cara vai se elegendo e vai se perpetuando. Sérgio, você sabe me dizer qual o maior sindicato de Uberaba? Seria o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que tem em torno de 8 mil acho que o maior empregador de Uberaba é a prefeitura, provavelmente deve ser. Dos servidores públicos, né? Dos servidores públicos. Mas nós temos aí também muitos sindicatos históricos que funcionam há muitos anos, né? Sim, tem os bancários, tem a construção civil, o STICFAR, que passou por vários momentos, né? O Sindiúd, que é um sindicato regional, mas sempre quando a participação regional Uberaba está presente, é muito combativo, né? As escolas nunca ficam sem informação a respeito disso. No momento que a gente viveu recentemente de greves da educação, Uberaba teve muito presente. Foi um sindicato muito participativo e muito ativo. Nós temos também um exemplo aqui do Sindicato dos Comerciários do Rio, que foi controlado há mais de 50 anos pela família Mata Roma. E também só deixar o poder depois de muitas denúncias de desvios. Mas eu acho que a gente não precisa ir no Rio, não. Acho que os sindicatos comerciais aqui em Uberaba, eu acho que era até hereditário, né? Como assim? De pai para filho, né? Então, acho que o comerciário em Uberaba talvez seja uma das categorias mais sofridas que tem aqui em Uberaba. Ele não tem dia, ele não tem hora, ele não tem domingo, ele não tem feriado. E alguns acordos coletivos aí, sei lá como são feitos. De família para família? De família tem a sucessão, família. então? Acho que sim. Sérgio, vamos lembrar aqui também, falando dessa reforma trabalhista, né? Que a gente já falou aqui rapidamente, mas que foi, nessa nova reforma, nessa aprovação aí, foi extinta a taxa de contribuição que é descontado um dia no ano do trabalhador, era descontado um dia no ano do trabalhador, destinada ao sindicato respectivo. Então, isso foi extinto. Que prejuízo traz para o sindicato e que ganho traz para o trabalhador? Olha, eu não sei, não existe nada que você faz sem dinheiro, né? E isso vem muito entrelaçado. Você faz uma reforma trabalhista no pau, né, na marra, e ao mesmo tempo você tira a sustentabilidade dos sindicatos. E essa contribuição sindical que foi extinta, ela vai atingir diretamente os sindicatos pequenos. Os sindicatos grandes têm condição de sobreviver. Porque eles têm uma outra estratégia, mecanismo que os associados contribuem, Contribuem, né? Tem a questão quando faz o acordo coletivo, e isso vai atingir diretamente os sindicatos pequenos. Aí que existe, que nós falamos anteriormente, que eu tenho debatido isso, a participação do trabalhador. Se eu pago e recebo o que eu quero, se o sindicato está lutando por mim, está me ofertando luta, está contribuindo comigo, eu tenho que pagar. Se eu não estou vendo isso, eu tenho que ir lá e mudar essa situação. Nunca deixar de pagar ou exterminar o sindicato. Aí você está dando um tiro no seu próprio pé. Porque tem muito trabalhador, Sérgio, que aplaudiu essa medida da agora. Porque falou assim, nossa, um dia do descontado do meu trabalho representa muito para mim e eu não recebo nada do sindicato. Só que aí o contraponto da reforma trabalhista, o patrão vai poder trabalhar para domingo, vai ser 12 por 36, mexeu em 90 medidas que tem na CLT. Qual que vantagem que você levou isso com um dia de trabalho? Nenhuma, né? Eu acho que aí falta um pouco de conscientização política. Que esse desmonte dos sindicatos no Brasil, através dessa reforma trabalhista, não é uma concepção administrativa, é uma concepção política. E é uma concepção política que atinge sobremaneira os sindicatos pequenos que estão aqui dentro da cidade, que negociam diretamente com o patrão. Os sindicatos grandes, reitero, eles têm condição de sobreviver. Nós pesquisamos, Sérgio, todos nós podemos entrar na internet aí de A a Z. Nós vamos ver que o Brasil registra ali cerca de 130 nomes de grandes lideranças sindicais. Essas lideranças estão crescendo,
estão diminuindo, estão apagando lideranças novas que eu falo. Eu acho que essas lideranças não estão na internet, né? A gente vê o exemplo que a gente conversou aqui. Cadê um vereador representante da classe trabalhadora? Né? O trabalhador tem vergonha de votar nele mesmo, porque quando ele vota no trabalhador, ele está votando nele mesmo. Né? Então, essas lideranças, essas 130 pseudo-lideranças, elas devem ter lideranças cartoriais e não lideranças de massa. Né? Lideranças de massa no Brasil, no movimento sindical, a gente vê muito na década de 80. Foi o último grande movimento de massa de líderes sindicais. Hoje a gente vê muitos elementos cartorial. Você tem um poder de representar 500 mil pessoas, você tem um poder de representar 1 milhão de pessoas, mas você não é uma pessoa conhecida que pode galgar um cargo público ou enfrentar o patronato como ele precisa ser enfrentado no Brasil. Então vamos aqui a grande liderança, né? O grande expoente nossa liderança sindical foi o Lula, o ex-presidente da República. Não tenho a menor dúvida. Eu costumo falar que... E isso deixou também a classe trabalhadora desacreditada com tudo que ele passa, ou não? Não, acho que não. Né? Ele, por mais que... Ele é ainda uma referência. Né? E por mais que combatam, por mais que existam algumas nuances de provas que desvio público, sei lá, né? Desvio de dinheiro, mas ele ainda é uma grande liderança. Né? Eu costumo dizer que existem algumas pessoas que são diferenciadas. E por mais que você não goste, por mais que você não aceite, eu posso te afirmar que o Lula é uma pessoa diferenciada. E é possível, Sérgio, de uma análise assim histórica, essa retomada desses movimentos no Brasil, em Uberaba, a criação de novos movimentos, novos sindicatos. Qual é a perspectiva histórica que você faz? A perspectiva histórica do momento, das mudanças que estão sendo propostas, ela necessariamente tem que levar os seus trabalhadores à luta. Necessariamente. Ou você sai do casuísmo, do empreguinho, isso não aconteceu comigo ainda, eu não estou empregado. Ou você vai perder o seu emprego e vai para a economia informal. Quando você fala de luta, o que você está falando? É participar efetivamente do sindicato. Não é deixar 3, 5, 6 tomarem conta e dirigirem o sindicato. A partir do momento que você participa, você tem que dar a sua contribuição. Eu falo muito assim, eu falava muito isso, né, com o pessoal da Caixa, do Banco do Brasil. Vocês estão de greve aqui, se nós tivermos 150 pessoas lá na porta do Bradesco, eles não entram. Né? Aí é um apoio político. Então, os trabalhadores têm que se organizarem politicamente. Não existe outra forma. Né? A gente vê aí uma militância política aguerrida, mas que é 3, 4, 5. Isso entra também dentro da concepção do movimento estudantil? Não, acho que o movimento estudantil não. Acho que o movimento estudantil é muito ligado ao PCdoB, né? E que tem a sua própria maneira de agir. A meninada está precisando ser politizada. Ser politizado não é ser do PT, ou do PCdoB, ou do DEM, do Solidariedade. Ser politizado é saber o que você quer. Saber onde você pode ir, né? Qual a sua estrutura de vida, qual que é o movimento que você deve fazer para agregar pessoas e lutar por uma sociedade melhor. Isso é ser politizado. Sérgio, tem um medo aqui também, né? A gente está nessa cultura do medo, de uma série de fatores. Eu vou fixar aqui no medo de perder o emprego mesmo, que você falou. Existe com razão. Né? A iniciativa privada, por exemplo, que eu participei diretamente, ela não perdoava. Né? Essa palavra estabilidade, ela é um palavrão para o patronato. São poucos setores que têm estabilidade. Qual que tem estabilidade? O dirigente, o cara que mexe com a CIPA, o cara que sofreu um acidente, ele tem a estabilidade provisória. Né? Então, ele tem medo do desemprego, sim, com razão. Agora, reiterando novamente, se tiver é fácil você mandar embora. Se você tiver 200, já complica. E você vai... A liderança, geralmente, ela está resguardada porque ela é sindicato. Ela tem um mandato sindical atrás dela, está resguardada. Mas a participação política, se for de 1 ou 2, ele está condenado. Né? Tem um medo de participar, e com razão. Não é sem razão, não. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Né? Agora, se você tiver, em vez de 2, 3, tiver todo mundo, aí já fica mais complexo. Aí já fica mais
mais garantido a participação do trabalhador. Por isso existem os sindicatos. O sindicato é a cobertura do trabalhador. Bom, só relembrando aqui, assim, lá nos inícios também, lá nos anos 20, né, como uma informação também histórica, de nomes que ficaram conhecidos nessa luta operária. Nós tivemos Everardo Dias, que ele foi um operário gráfico e editor do jornal O Livre. Tivemos Oreste Ristori, que foi do jornal também, Edgar também, que foi do jornal A Plebe. Você imagina que eram vários, né, ligados ao momento jornal. Aureliano Vascos também. Para completar esse raciocínio seu, eu acho legal. Porque os anos 20 fazem parte daquele período que a gente conversou, né, antes da era Vargas. E tem um governador mineiro chamado Antônio Carlos, que ele fala assim, vamos fazer a revolução antes que o pessoal faça. Porque havia no Brasil, nos anos 20, nos anos 30, um movimento sindical muito autônomo, independente do Estado e muito forte. Porque aí já tinha saído da questão agropecuária, já estava agropecuária e da roça mesmo, da questão do açúcar e do café, e já estava produzindo. São Paulo já era uma grande cidade. Né? Então, acho que o que foi feito? Foi feita a cooptação. Vamos falar, opa, vamos dar direito antes que eles façam uma coisa maior. Isso que aconteceu em 1934, isso que aconteceu em 1943. Bom, nós terminamos, né, o programa, já esgotou o nosso tempo. Sérgio, quero te agradecer imensamente por estar aqui, como historiador, trazendo essas reflexões mesmo. Eu agradeço a oportunidade de conversar com você, conversar aqui na TV Câmara, e a minha contribuição é uma contribuição que as pessoas possam discutir. Eu não quis aqui fazer nenhum tipo de enfrentamento com ninguém, que as pessoas possam discutir e possam ter uma visão melhor do que é o movimento sindical e do que nos aguarda daqui para frente. Bom, eu entrevistei o professor de História, Sérgio Gomes, que foi militante sindical, foi presidente do Sindicato dos Bancários aqui em Uberaba. Muito obrigada por sua companhia e até breve com mais um programa Movimento. E continue nos acompanhando aí na nossa programação do canal Câmara.